dia 2 de novembro de 2017 foi dia de festa na escola de Gondifelos, pois todos os alunos do primeiro ciclo reuniram-se na Sala Mais para receber o escritor Bernardino Pacheco, que veio apresentar o seu último livro intitulado Aroio e Galinha Evalina. Para melhor receber o escritor, os alunos leram previamente a obra e expuseram os trabalhos de ilustração, expressão plástica e de opinião à entrada da Sala Mais. Também havia um placar com fotografias dos alunos de Timor que inspiraram este livro e cujos nomes são os mesmos dos pintainhos e da personagem principal da obra. A mesa estava decorada com téis, tecido artesanal de Timor-Leste, com frutas tropicais num cesto timorense e um ramo típico de Timor. O escritor, com simpatia e emoção, comunicou muito bem com a plateia, que se manifestou interessada e atenta, e lhe colocou algumas questões que foram prontamente respondidas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, houve-me a minha apresentação do escritor. O escritor é meu amigo, mas não é daqui, é de um país muito longe ainda. É de Timor. Eu quero falar com vocês. Em Timor, conheci o professor Bernardino, mas ele já escrevia livros antes de ir para Timor. Escreveu A Lua Conta-me Histórias, Eu tenho. O Pai Galinha, O O Hospital das Palavras, O Hospital das Palavras. muita poesia. Que ele diz. A Lua Conta-me Histórias, já disseram, muito bem. E Aroio e Galinha Evalina foi o último livro que o professor Bernardino, que é professor de primeiro ciclo, é formador de português, é professor de educação especial, certo? Ele escreveu, estou com calma porque eles estão a falar muito, escreveu um livro, O Aroio e a Galinha Evalina. Este livro para mim, presta-me só um bocadinho, este livro para mim é como se eu fosse a madrinha do livro. Porque ele foi escrito há 3 anos atrás. Imaginem só, começou a ser escrito há 3 anos atrás. Estaríamos nós em 2014, não é? Era. Nós fazíamos caminhada, trabalhávamos, dávamos aulas juntas numa escola, na sala uma ao lado do outro, e íamos, nos tempos livres, fazíamos caminhadas, íamos à praia, convivíamos com as pessoas do Soai, que era uma terra muito quente, andávamos quase descalços, um calor enorme, e víamos gente. Na escola tínhamos umas galinhas que estavam sempre em cima do portão a cantar, que entravam dentro da sala. Entravam os cães, os búfalos, as cabras, os toquês. A gente tirava um livro da biblioteca e saía um toquê. Lagartos. Que eram lagartos. Faziam quando a gente os atacava. E também cantavam assim, ora lá, terceiro ano. Já chega. Cantavam, se fosse 8 vezes, era sinal de bom presságio, Só. que algo de bom ia acontecer, não é? certo. O Aroio, e existia também lá muitos meninos, mas havia um, que é o Aroio, que é aquele menino que está ali embaixo. Também gostava muito daqueles animais. Exatamente. E passeávamos, havia muitos animais lá. Que nós começámos a fazer uma pesquisa sobre Os animais. os animais. Então, isto começou a surgir, eu reclamava muito o que o professor, até porque esta história foi escrevendo, íamos aplicando, os miúdos iam lendo, os meninos da nossa turma iam lendo, iam ilustrando aquilo que íamos contando, e Timor ficou mais rico com este livro que está publicado em Timor-Leste, em teto e em português, que são as 2 línguas oficiais de Timor-Leste. E, entretanto, o professor também foi convidado para escrever histórias para a televisão de Timor-Leste. Portanto, Timor-Leste ficou mais rico, ficou mais livre. E com poemas que o professor escreveu para a comemoração da independência de Timor-Leste. Quando faltavam temas, eu dizia, Bernardino escreve.
E eu escrevia, é verdade. Gostava imenso de mandar e obrigava-me quase a escrever, não é? Quer poesia, quer literatura para a infância. É verdade. Os meninos, como não sabiam escrever muito bem em português, este livro ajudava-os imenso. Completamente. Números ordinais. E tem uma curiosidade, vocês gostaram daqueles nomes estranhos dos pintainhos? Pois eu vou contar o segredo. Os nomes dos pintainhos eram os nomes dos alunos do professor Bernardino. Exatamente. Uma forma também de os homenagear, não é? Certo, Claro e eles que sim. ficavam todos contentes, são aqueles que estão ali naquelas fotos, se vocês quiserem ver. Além disso, o livro cresceu. Foi crescendo o livro, foi crescendo a nossa amizade e, portanto, de Timor-Leste eu trouxe duas coisas, dois tesouros. Foi este livro e a amizade com o professor Bernardino. Que eu muito agradeço, claro. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, senhores professores, boa tarde, senhores professores, boa tarde, meninos. É de facto com imenso prazer que eu estou cá hoje na Escola de Gondifelos para vos apresentar o livro Aroio e a Galinha Evelina. Antes de mais, é um prazer, quero agradecer à senhora professora bibliotecária o facto de me receber aqui no vosso agrupamento e também, como é óbvio, quero agradecer à professora Aurora o convite que me fez para vir cá apresentar a minha mais recente obra, não é? Eu vou falar um pouco do meu percurso enquanto escritor, porque de facto um escritor não aparece assim do nada, não é? Não se nasce escritor. É uma área que é preciso trabalhar. É preciso fazer todo um percurso até chegar a autor, seja ele de qualquer arte for. Pronto, eu enverdei pela escrita já há imensos anos. Decorria mais ou menos o ano de 1999, quando publico o meu primeiro livro. No entanto, esse percurso começou muito antes. Começou também na escola primária, quando eu comecei a escrever os pequenos textos. E aí a minha professora do primeiro ciclo, percebeu que eu de facto tinha algumas competências na área da escrita. Não é? Porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. E às vezes, quando tinha sempre algum tempo livre, punha-me a escrever pequenas histórias. Na altura era pequeno, tinha os meus 7, 8 anos, escrevia pequenas histórias num bloco, num caderno, numa sebenta que eu tinha lá em casa. E às vezes, quando não tinha vergonha, levava para a escola e mostrava à minha professora. E ela gostava de ler também. Então fui crescendo assim, de facto, com esse bichinho e com esse gosto pela escrita. Depois, mais tarde, já estava eu a entrar para a faculdade, há um concurso nacional de jovens contistas. Eu, como escrevia muito, resolvi participar nesse concurso nacional de jovens conquistas. E já não era o primeiro, já tinha concorrido em vários. E nesse ano tive a sorte de ganhar o primeiro lugar. E a partir daí abriam-se portas para um percurso na área da escrita. Depois tive algumas editoras a convidar-me para publicar com eles, para escrever para eles, e assim fui crescendo na área, sobretudo na área da literatura infanto-juvenil. Não é? No início comecei a escrever para adultos, depois também houve uns anos que escrevia só poesia, e mais tarde especializei-me em literatura infanto-juvenil. Essa mudança de área para a literatura infanto-juvenil, ou seja, literatura para vocês, para crianças, coincide com a minha entrada na Escola Superior de Educação, onde eu estive a lecionar a professores que estavam a fazer a sua formação inicial durante 4 anos. Dava-lhes a eles língua portuguesa, didática da língua portuguesa. E, de facto, aí percebi que, de facto, faltavam autores portugueses que escrevessem para crianças. E, a partir daí, de facto, comecei a especializar-me na área da literatura infanto-juvenil. A área que eu nutro, como é óbvio, um grande carinho, uma grande apetência também, porque eu também sou professor de formação de base. Eu também sou professor como os vossos professores. Sou professor do primeiro ciclo. Entretanto, depois, por motivos profissionais, abarquei outras áreas e atualmente estou na educação especial. Certo? Estão a perceber a minha comunicação? Tá.
Ao longo deste percurso, como é óbvio, já escrevi vários livros. Este será, talvez, o 6º, a nível de autoria singular. Quando eu digo autoria singular, é onde sou eu o responsável pelo livro. Porque às vezes também sou convidado a escrever coautoria. Quando eu digo coautoria, refiro-me a escrever com outros autores. Não é? Quando eu digo sou coautor, quer dizer, com outros colegas escritores, também escrevo livros. Aí não é autoria singular. Aí chamamos nós de coautoria. Tá bem? Às vezes, por convite, alguns escritores convidam-me, e algumas editoras, para escrever juntos com outros autores. E também o faço. Atualmente, costumo fazer essas participações em poesia, que é outra área da literatura que também nutre um certo carinho. Está bem? Hoje venho-vos apresentar O Aroio e a Galinha Evalina. O Aroio e a Galinha Evalina é um livro, e para vocês perceberem como é que nascem os livros, não é eu vou para casa, lembro-me, vou escrever. Não. Há todo um processo criativo sobre os livros. Nós pensamos no título, pensamos nas personagens, pensamos nas ações e, sobretudo, pensamos no que poderá acrescentar o livro aos pequenos leitores. O que é que vai contribuir este livro para vocês, certo? E, sobretudo, para Timor, porque este livro saiu também este ano em Timor-Leste. Vocês sabem que Timor-Leste é um país longínquo, muito longe daqui, não é? No Sudeste Asiático, e é uma ex-colónia de Portugal. Quer isto dizer que os portugueses já lá estiveram, já colonizaram aquele país e deixaram muitos vestígios de Portugal. Estão a perceber, não estão? E por isso, pela história levar os portugueses até Timor-Leste, é que eu e também a professora Aurora fomos lá parar. Se os portugueses há 500 e poucos anos atrás não fossem colonizar Timor-Leste, eu com certeza que não iria para esse país, nem a professora Aurora. E como eu já era escritor antes de ir para Timor, o meu objetivo quando vou para Timor era também deixar alguns escritos para os meninos e para as meninas de Timor-Leste. E tive a sorte. E sorte, não foi sorte, foi persistência. Vocês sabem que nós, para nos querermos afirmar em alguma área, temos que trabalhar muito, temos que ser bastante persistentes e, sobretudo, temos que acreditar. E eu, quando concorri para Timor-Leste, eu acreditei. Eu vou para Timor-Leste para ajudar na educação do próprio país, mas também deixar uma marca minha, sobretudo na área da literatura infanto-juvenil, não é? Então eu pesquisei e vi quais eram as editoras. Sabem o que é uma editora, não sabem? Sim. Eu pesquisei, então como é que eu fiz? Porque isto pode-vos ajudar no futuro, não é? Não se esqueçam que é preciso muita persistência e muito trabalho e nunca deixar de acreditar nos nossos sonhos. Eu, quando fui para Timor, fui com um sonho, dar aulas de língua portuguesa e, sobretudo, também, esse era o meu primeiro objetivo, deixar, de facto, um património literário em Timor-Leste, coisa que não havia. E eu acreditava, mas também não chega só a acreditar, temos que trabalhar e procurar. Então eu procurei quais eram as editoras que havia em Timor-Leste. Então constatei que em Timor-Leste, editora de Timor de raiz, não havia nenhuma. E descobri que a Porto Editora, que é uma grande editora nacional, que vocês conhecem com certeza, estava lá instalada. Tinha lá um polo, tinha e tem. Então o que é que eu fiz? Contactei com a editora e apresentei-me. Disse que era escritor, que era um professor português, que estava em Timor-Leste a trabalhar e que tinha interesse em publicar. E apresentei a minha biografia, as obras que já tinha publicado e o texto que estaria interessado em publicar em Timor-Leste. A editora telefonou-me, marcou uma reunião comigo, onde apresentei a minha proposta editorial. E eles, com muito agrado, gostaram desta história e resolveram publicar. Né? Agora, se eu tivesse chegado a Timor-Leste, ao meu município,
sossegadinho e limitado só a dar aulas, não conseguia publicar, não é? Foi preciso procurar. E é isso que vocês têm que fazer também no futuro. Quando seguirem o vosso percurso profissional e se acreditarem nos vossos sonhos, têm que, não podem desistir, têm que procurar e tentar ir muito mais além dos restantes. Tá? Todos vocês têm sonhos, não têm? Pronto, portanto, não podem é desistir deles, ir à procura da melhor forma de os concretizar. E foi isso que eu fiz. Os meus sonhos não terminaram aqui. Eu tenho outros sonhos. Tenho um sonho, por exemplo, neste caso estive na Ásia, no Sudeste Asiático, tenho também o sonho de ir para a África e também deixar lá alguma literatura infantil-juvenil. E eu acredito nesse sonho. Esta fase não, porque tive que regressar a Portugal por motivos familiares, mas mais 4, 5 anos tenciono ir para um país de África, também para lecionar e para escrever. Tá? Mas para isso tem que lutar. Tá? Que é importante. Tá bom? Como é que nasce o Aroio e a Galinha Evalina? Para quem já conhece a história, o Aroio e a Galinha Evalina é uma narrativa onde os animais assumem as personagens principais. Estamos a falar, então, portanto, numa fábula. Sabem o que é uma fábula, não sabem? Sabem. Os mais crescidos, terceiro e quarto ano, sabem perfeitamente o que é uma fábula. Eu gosto imenso de trabalhar com animais. Este já é o segundo livro onde eu coloco nas minhas narrativas os animais a falar. Isto porquê? Eu considero, de facto, que um livro tem que ser apelativo, tem que ser atrativo, tem que nos dar prazer em ler. Sobretudo para crianças da vossa idade. E é sempre interessante, é sempre agradável ouvir os animais a falar. Não é? Eu gosto. E é através dos animais que eu passo uma grande lição para os leitores. Primeiro, a proteção da fauna de Timor-Leste. Timor-Leste é um país bastante rico, quer em fauna, quer na sua flora. Vocês sabem que quando eu falo em fauna, refiro-me aos animais. Tem variadíssimas espécies de animais. Eu aqui no livro retrato algumas delas. Algumas vocês conhecem, porque há cá também na Europa, há em Portugal, outros não. Há um animal, por exemplo, que vocês não conhecem e conheceram através do livro, que é o toqué. Já ouviram falar no toqué? Não. Já ouviram no livro? O toqué é uma espécie de lagarto, que não há cá em Portugal, nem na Europa, há na Ásia. Não é? Tem várias cores. É um animal muito giro. E como disse a professora Aurora, ele imita um som. E é esse som que lhe dá o nome. É o toqué. E dizem os timorenses, quando ouvirmos mais de 8 vezes o som do toqué, é um bom presságio. Quer dizer que algo de bom vai acontecer. E eu lembro-me, às vezes, estamos à noite no hotel, sentados à varanda, ouvíamos o toqué. Toqué, toqué, toqué. E contávamos 7, 8, 10, 12 vezes. Ficávamos todos contentes, porque algo de bom iria acontecer. Se é verdade ou não, não sei. É uma lenda. A professora Aurora diz que é verdade e eu quero acreditar que assim seja. Está bem? Ao toqué, aqui não temos no nosso ambiente natural, que é o crocodilo, mas na altura, no município que eu vivia, que era no Suai, havia imensos crocodilos. Nós íamos para a praia e tínhamos que ter muito cuidado, porque na praia tinha crocodilos. E às vezes conseguíamos avistá-los. O Aroio e a Galinha Evalina é uma história, é a primeira história ou uma das primeiras histórias que eu escrevo em Timor-Leste. Primeiro, e o primeiro estudo, isto para vos explicar que um escritor, para chegar ao produto final da história, demora muito tempo. Eu acho que demorei, não sei se a pessoa Aurora me pode ajudar, mas alguns meses a fazer esta história. Porquê? Primeiro comecei com uma história completamente diferente. Nada tinha a ver com isto. A minha ideia inicial era trabalhar os animais em vias de extinção de Timor-Leste.
procurei uma bióloga, que acho que era amiga da professora Aurora, para me poder ajudar. Só que a dada altura bloqueei. Não consegui escrever mais. Às vezes não vos acontece. A professora manda a fazer um texto, uma composição, uma produção textual e não temos imaginação. E agora, grande seca, e agora o que é que eu vou escrever? Os professores lembram-se de cada uma. Comigo acontece o mesmo. Então, eu já tinha os animais, a catalogação de todos os animais que estavam em vias de extinção em Timor-Leste, mas escrevi 2, 3 folhas e não consegui escrever mais. Não consegui mesmo. Então o que é que eu fiz? Mudei completamente a história. É verdade. E a professora Aurora está aqui, que acompanhou todo este processo da escrita. Então, em Timor, como vocês sabem, há muitos animais. As escolas timorenses têm uma realidade completamente das nossas. São escolas abertas, onde, de facto, os animais circundam o espaço da escola. Então, por que não escrever uma história sobre os animais que circundam a escola e sobre um menino que é o Oroio, que gostava muito e gosta destes animais? E assim, de repente, fez-se luz, consegui, de facto, dar asas à minha criatividade e escrever esta fábula. Esta fábula é uma narrativa ficcionada, não é de todo uma realidade, mas é baseada em factos reais. O Oroio existe mesmo. Há lá um menino num painel com algumas fotografias, está lá o Oroio. O Oroio é uma personagem que era aluno da professora Aurora. Eu e a professora Aurora dávamos aulas em 2 salas, uma sala ao lado uma da outra, e partilhávamos muito as aulas. Eu ia lá à sala dela, ela ia à minha sala, e há um dia que um dia antes, estava a pensar no nome para a personagem da minha história, e a professora Aurora sugeriu que dessemos o nome de Melquisedeque. Eu nunca fui com esse nome. É verdade. Exatamente. Melquisedeque, era isso, não era? Eu até no início tinha alguma dificuldade em o pronunciar. Melquisedeque e a galinha Evalina de género. Eu aceitei a sugestão da professora Aurora, para não parecer mal e para não ser... Eu queria ser simpático, ok, mas fiquei sempre a pensar, este nome não me parece, de facto, seja o nome mais adequado para esta obra. No dia a seguir eu vou à sala da professora Aurora e a professora Aurora está a repreender um aluno que é o Oroio. Oroio, senta-te, ou vai para a biblioteca, não sei. Está a repreender o aluno, que às vezes precisamos de repreender os alunos, quando se portam mal. E quando a professora Aurora chama Oroio, faz-se luz na minha cabeça. Então não tem nada que ser Melquisedeque. Tem que ser, de facto, Oroio. Eu e a Aurora, como já éramos amigos, ela percebeu perfeitamente que quando ela chama de Oroio, eu faço, de facto, luz e tenciono colocar esse nome, o nome desse menino, no meu livro. Depois, em conversa com a professora Aurora, explico-lhe o porquê e ela também concorda. E assim nasce o título do livro. Portanto, isto é um processo que vai acontecendo todos os dias. Não é numa hora, não é em 2 horas. Está bem? Depois vaziei-me também. Em que é que eu me vaziei? Vaziei-me nos animais que andavam na escola. Havia lá uns cãezitos, que era uma cadela, que quando os meninos saíam da sala de aula, a cadela ia à sala e roubava o lanche. É verdade. E andámos nisto uma semana. Eu até pensava que eram os vizinhos da carteira ao lado que roubavam, que pegavam no lanche dos colegas. Só a passar uma semana que eu descobri que eram os cãezinhos, que são espertos os cães, viam as crianças a sair da sala de aula e o que é que faziam? Iam à mochila, imagina, os cães são bastante espertos, iam à mochila dos meninos e tiravam o lanche. E como os meninos em Timor-Leste são pobrezinhos, vinham ter comigo a chorar que não tinham lanche para comer. O que é que eu fazia? E fora da escola há uns quiosques, umas bancas, onde vendem embrulhado num papel arroz. Porque o arroz é o alimento, é a base alimentar de Timor-Leste. Então eles de manhã comiam arroz. Então
Então, nessa semana, era eu que ia comprar o arroz para eles comer. Para eles comer no intervalo da manhã. E vendo todos esses acontecimentos, essa interação com os animais, resolvi escrever o Aroio e a Galinha Evalina. A Galinha Evalina é o animal preferido do Aroio e há um dia, o que é que acontece à galinha? Ela desaparece. Onde está a Galinha Evalina? Nas palmeiras. Já leram a história? Boa. Muito bem. É verdade. Então, há toda uma aventura e aqui eu quero transmitir o valor que o Timor-Leste deve ter pelos animais, porque vocês não sabem, mas pelo facto de Timor-Leste ser um país ainda em desenvolvimento, um país muito pobre, o cuidado com os animais não é o melhor. Às vezes há animais maltratados, animais que passam fome. E eu queria despertar, de facto, o país para o bom uso e para o bom trato dos animais. E vocês sabem que, através da literatura, podemos fazer. Certo? E o que eu verifiquei, e é curioso, e a professora Aurora está aqui e pode testemunhar, que a partir do momento que começamos a trabalhar a obra do Aroio e a Galinha Evalina, os alunos, de forma geral, começaram a ter uma percepção para o bom trato dos animais, o cuidado. Vocês sabem que Timor-Leste, por questões culturais, têm uma alimentação muito diferente da nossa. O cão, por exemplo, é um animal, é doméstico, mas é um animal que também serve para a alimentação deles. Eles comem cão. Nós comemos porco, não comemos? Comemos vaca, galinha, peru, pato, coelho. E eles também comem isso tudo. E também comem o au-au. Também comem o cão. Em dias de festa, o cão é um grande petisco. A mim fez-me, de facto, uma grande confusão inicialmente, não é? Porque vinha de uma cultura com uma identidade cultural muito diferente da deles. E chocou-me, mas depois de chegar lá e perceber os seus hábitos gastronómicos, percebi perfeitamente, não é? Na Índia, por exemplo, eles não comem vaca e nós cá comemos, não é? É verdade. Portanto, eu também cheguei a provar cão, assim um bocadinho, e é saboroso. Agora, não vamos matar os cães. Os cães precisam é de ser protegidos e defendidos, está bem? Tá. Mas temos que compreender porque é uma cultura completamente diferente. E por falar em cultura, eu só vos vou apresentar algumas imagens de Timor-Leste, porque depois a história, vocês poderão ler a história e trabalhar a história em contexto de sala de aula. Vou-vos apresentar algumas fotos de Timor. Vemos aqui um catuas. O catuas é uma pessoa já com uma certa idade, é um velho, este por acaso até é jovem, é um velho. E ele está vestido com um traje tradicional de Timor-Leste. Tá? O que é que nós vemos? Vemos aqui uma selenda, que é isto. Isto é uma selenda que é um tais feito em tiar, que se coloca ao peito e é uma forma de homenagearmos as pessoas que recebemos. Tá? Sempre que vem alguém, ou que vem alguém à casa de um timorense, ou numa cerimónia, as pessoas oferecem uma selenda, sinal de respeito. E é uma forma também de dar as boas-vindas a quem chega à casa. Estão a ver ele também. Depois ele tem na cabeça um berlac, que significa também o sol. E tem ainda penas de galo. O galo lá é um animal de muita estima. Lembra-se que a dada altura eu falo aqui no galo Gaspar, depois no final o Noé, que era o pintainho mais pequenino que nasceu da ninhada da Galinha Evalina. E disse, a dada altura eu digo, és franzino, atualmente és franzino, mas no futuro serás um galo imponente, grande, vistoso, e todos te admirarão. O que é que acontece? Lá as pessoas, isto é para vocês perceberem um pouco da cultura de Timor, lá os galos fazem lutas de galo. Em ringues fazem lutas de galo. E há um que vence e há um que perde. E por norma, quando perde, morre. Não é?
E o galo vencedor ganha dinheiro, que vai para o dono. Tá? Portanto, o galo é um animal de grande importância. Os senhores andam ao colo com os galos, porque muitas vezes esse galo poderá ser a fonte de rendimento para a família. Isto nos jogos. Está bem? Tá? Quando os timorenses se juntam em festa, eles vestem-se a preceito, vestem-se a rigor. Isto é um exemplo deles, está bem? Só escreve livros infantis. Muito bem, Francisco. Atualmente, nesta fase, estou só de facto a escrever literatura infanto-juvenil, literatura para crianças. Já escrevi contos para adultos, mas também escrevo muita poesia, sobretudo poesia para adultos. Mas há uma coisa que eu quero escrever é também, e que faz parte dos meus sonhos, é escrever poesia para a infância. Mas, não é tão, mas é mais complicado, é mais difícil, tá? Muito obrigado, Francisco. De onde vem a inspiração para escrever? A inspiração para escrever vem do meu dia-a-dia, vem daquilo que eu observo, dos diálogos que eu travo com as crianças, vem sobretudo da forma como vocês brincam nos recreios. Eu sou muito atento e sou também muito observador. Que mensagem pretende passar para os alunos? Para já é importante que as crianças cresçam num clima saudável e que a literatura e que os livros façam parte do vosso dia-a-dia. Paralelamente a esta grande mensagem, é importante preservarmos a natureza, é importante cuidarmos do ecossistema, é importante termos em atenção à nossa biodiversidade e cuidar da fauna e flora que nos rodeia. Qual é o título do próximo livro? É óbvio que eu tenho já alguns textos, alguns contos escritos. Este livro acaba de nascer, é muito recente. Portanto, só irei publicar o próximo livro, provavelmente daqui a 1 ano ou 2 anos. Ainda não sei qual é o título do próximo livro, não é? Mas tenho muitos livros escritos e escrevo todos os dias. Na altura, irei apresentar à editora os contos que tenho escrito e ela irá ajudar-me a escolher qual o livro mais adequado. Sabemos que escreveu contos para a televisão de Timor-Leste. Gostaria de escrever para a nossa ICAR-TV? Em 2015, a televisão de Timor-Leste faz-me o convite para escrever para a televisão. E eu, como é óbvio, aceito. Então escrevi um conjunto de 6 histórias para a televisão. Um projeto que me deu imenso prazer fazê-lo. Quanto ao convite, é uma questão de o fazer. Claro que aceito. Turma, quero lançar um desafio. Escrever um livro sobre Gondifeles. Aceita? Eu costumo dizer que sou um homem de desafios e de projetos. Apresentem o projeto e o desafio que eu, com certeza, que terei todo o gosto em colaborar nele. Está bem? Como era a sua vida no SUAI? Eu estive em Timor-Leste durante 3 anos. A minha vida era completamente diferente daquela que eu levo cá, não é? Sobretudo, era uma vida onde passava grande parte do tempo na escola, mas tinha os finais da tarde e os fins de semana livre. Portanto, o que é que eu fazia? De facto, a minha preocupação era perceber um pouco da cultura de Timor-Leste e conviver com eles ao máximo. Portanto, sempre que podia, convivia com os habitantes do SUAI e usufruía das paisagens, da praia, do clima. De facto, era uma vida de facto bastante agradável, com menos stress do que aquela que eu atualmente vivo. Por que deu o nome de Gaspar ao galo? Se vocês repararem, há uma regularidade em todos os nomes. Galinha, ao galo Gaspar. Galo começa por um G, Gaspar também começa por um G, não é? O toque, Tó. Toque começa por um T, Tó também começa por um T. O porco Paulino, porco por um P e Paulino por um P. É uma questão de regularidade da língua portuguesa. O Francisco e o Diniz gostavam também das suas histórias. O Francisco e o Diniz são os primeiros leitores das minhas histórias e é sempre deles que eu tenho um grande feedback.
portanto, gostam e dão sempre alguma opinião, algumas críticas sobre a história e são eles sempre o primeiro leitor, tá bom? É com muita pena minha que dou encerrada esta sessão, de facto, estaríamos aqui a tarde toda a conversar sobre Timor, sobre o livro, estaria com imenso prazer a responder a todas as vossas questões e todas as vossas dúvidas sobre o país que muito nos é querido, mas de facto vocês têm outros compromissos. O que é que vamos fazer? No final, houve sessão de autógrafos e o escritor deixou uma mensagem muito simpática no livro de honra da escola. Temos a certeza que muitos alunos ficaram inspirados e mais motivados para se dedicarem à leitura e à escrita. E esta foi a nossa reportagem acerca da visita do escritor Bernardino Pacheco. Não percam as próximas reportagens que podem encontrar sempre no nosso sítio na internet em www.icarotv.pt ou nos nossos canais no Mel, no YouTube ou no Facebook.